muita gente pensa que pessoas com TEA, que elas não sentem desejos, que elas não têm interesses nem experiências afetivas sexuais intensas e complexas. Mas a verdade é que elas têm sim, tanto quanto qualquer outra pessoa. Tá? Só que elas enfrentam desafios que são únicos e que podem exigir atenção específica. E o episódio de hoje do AnimaCast, ele tá todo baseado no capítulo 13 do livro Leve Pra Quem, das autoras Anelise Júlio Costa, Isabela Starling Alves e Andressa Moreira Antunes, que aborda com sensibilidade e com rigor científico a vivência da sexualidade e dos relacionamentos afetivos por pessoas com transtorno do espectro autista nível 1. Bom, um dos principais pontos discutidos é que, apesar do TEA nível 1 estar associado a uma menor necessidade de suporte funcional, quer dizer, a pessoa faz quase tudo sozinha, precisando de pouca ajuda, apesar disso, as dificuldades relacionadas à comunicação social continuam sendo significativas, principalmente no que diz respeito à leitura de sinais sutis, que permeiam os relacionamentos íntimos e românticos. Então, pessoas com TEA nível 1, elas podem ter dificuldades para interpretar sinais indiretos de interesse romântico ou de rejeição, e também para compreender como que acontece o flerte e a sedução, para diferenciar o que são amizades muito próximas e o que são relações amorosas, e para ajustar a forma de comunicar o que ela sente e o que ela deseja de um modo que seja socialmente aceito. E esses obstáculos, eles podem gerar frustrações frequentes, podem provocar o afastamento dos outros, causar baixa autoestima e podem até provocar experiências traumáticas. Pois é, e a dificuldade em decifrar o que as outras pessoas esperam dela, isso pode, por exemplo, fazer com que o autista invista num vínculo afetivo sem perceber que o outro não tem o mesmo interesse que ele. E em situações mais graves, o comportamento dele pode até ser interpretado como invasivo ou inadequado sem que ele tenha tido essa intenção. Uma outra coisa analisada pelas autoras é a presença significativa de diversidade sexual e de gênero entre as pessoas com TEA. Isso mesmo. Estudos recentes mostram que existe uma proporção consideravelmente maior de indivíduos LGBT+, que estão dentro do espectro do que na população neurotípica. E a explicação pode estar relacionada com a menor internalização das normas sociais e com a tendência para a autenticidade comportamental. Em outras palavras, autistas geralmente sentem menos necessidade de seguir as convenções ou os padrões culturais estabelecidos, o que pode facilitar a expressão das identidades sexuais e de gênero que são diversas. Só que isso não significa ausência de sofrimento, tá? Pelo contrário, porque quando essa expressão mais livre acontece em contextos que são discriminatórios, o risco de exposição a danos aumenta. As autoras também alertam para a vulnerabilidade aumentada de pessoas com TEA nível 1 frente a situações de abuso sexual, de exploração emocional e de relacionamentos tóxicos. E esse risco aumentado, ele decorre de 3 fatores principais. Primeiro, da dificuldade em reconhecer intenções maliciosas, né? Porque a leitura sem nuances que o autista faz do comportamento alheio, isso o leva a confiar demais em pessoas que são manipuladoras. Uma segunda coisa é a carência de educação sexual apropriada, já que muitos autistas não recebem informações suficientes sobre dar consentimento, sobre colocar limites e sobre práticas seguras, mesmo quando esse autista já está na adolescência ou na vida adulta. E tem também o desejo intenso de pertencer, quer dizer, a busca por conexões sociais. Isso pode acabar fazendo com que a pessoa autista aceite vivências desiguais ou prejudiciais dentro dos relacionamentos dela, acreditando que essas coisas são normais. E muitas vezes as famílias com as melhores intenções, elas evitam falar sobre sexualidade com os filhos autistas, o que pode ser extremamente prejudicial, já que a ausência de orientação adequada, em vez de proteger, isso expõe ainda mais essas pessoas a riscos físicos e emocionais.
Então, diante desses desafios, as autoras defendem fortemente a implementação de iniciativas de educação sexual que sejam adaptadas ao público autista. Ou seja, essas práticas educativas devem ser diretas, visuais, estruturadas e repetitivas, respeitando as necessidades da pessoa com autismo. Esses conteúdos, eles devem ser apresentados de forma concreta, com exemplos realistas, com simulações sociais e com o uso de linguagem clara. E a repetição e o reforço visual com vídeos, com quadrinhos, com diagramas, isso pode ajudar na internalização de conceitos abstratos, tá? Já na clínica, as autoras, elas também destacam o valor da terapia cognitivo-comportamental no desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, principalmente no que diz respeito a relacionamentos. Isso aí. A TCC, ela pode auxiliar a pessoa com TEA a reconhecer sinais de interesse mútuo ou de rejeição, a modificar pensamentos distorcidos sobre si e sobre os outros, a construir estratégias para lidar com as frustrações emocionais e também a desenvolver comportamentos que são próprios aos encontros sociais e afetivos. Além disso, as autoras defendem a importância de envolver as famílias e os educadores nesse processo, criando uma rede de suporte que legitime e que valorize a sexualidade da pessoa autista como parte da sua dignidade humana. Então, meus amores, vejam que a sexualidade e os relacionamentos, eles não são temas secundários para as pessoas com TEA nível 1, eles são elementos centrais na subjetividade de toda pessoa. Ok? A ausência de sexualidade no autista, isso é um mito. É preciso incluir, respeitar, ouvir e apoiar essas pessoas também nas suas vivências amorosas e sexuais. Um beijo no teu coração, obrigada pela tua presença, pela tua escuta e a gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Valeu!